Fala, trameiros! Sejam todos muito bem-vindos à sua Quinta Criminal. E o caso de hoje é um caso bem pesado, complexo, cheio de detalhes, então eu vou precisar que você fique ligadinho e bem atento. E como tudo nessa vida tem um preço, com a gente não é diferente, não é mesmo? Eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, assinar o sininho para receber as notificações. E para você que já é inscrito, já é um trameiro, curta, comente, compartilhe com seu grupo de amigos. O seu comentário, a sua interação é muito importante para a gente entender que o nosso conteúdo está te agradando. E sem mais delongas, vamos ao caso de hoje. Caso Vanilza Esther e Maria Raimunda. Na tarde do dia 25 de maio de 2020, por volta das 14 horas, no conjunto habitacional Macapaba, que fica na zona norte de Macapá, os denunciados Yuri Rodrigues Farias e Maicon Santos de Oliveira mataram Vanilza Esther da Silva Coutinho, de 63 anos, com múltiplos golpes de faca e terçado. E após constatarem que Vanilza estava sem vida, eles iniciaram o esquartejamento de seu corpo. Segundo consta no relatório policial, a vítima estava no seu apartamento, quando foi surpreendida pelos denunciados. E foi quando eles iniciaram os golpes de faca e terçado. Segundo o denunciado Yuri, enquanto eles desferiam os golpes de armas brancas na vítima Vanilza, eles perguntavam: quem matou a sua neta? Quem matou a sua neta? Prestem atenção nesse detalhe. Acontece que enquanto eles desferiam os golpes na vítima e ela agonizava, um dos denunciados acertou com um terçado a cabeça dela com tanta violência que o seu rosto ficou desfigurado. E como se tudo isso que eu já falei para vocês não fosse o suficiente, após eles assassinarem e constatarem que Vanilza estava sem vida, eles começaram a horrenda cena de esquartejamento. Eles cortaram a sua cabeça, seus braços, as suas pernas, deixando o tronco para um lado. Esse tronco eles colocaram dentro de uma mala preta. As outras partes, como braços, pernas, eles colocaram em uma sacola de ração, aquelas sacolas grandes de ração de animais. E sem conseguirem concluir o seu plano de ocultar o corpo da vítima, eles empreenderam fuga da cena do crime. Isso porque, após algumas denúncias anônimas, a polícia militar chegou até a casa da vítima. Em interrogatório policial, um dos denunciados confessou que praticou o crime. E ele disse que fez isso porque ele queria se vingar de Vanilza. Porque, segundo os boatos que corriam na vizinhança, prestem muita atenção nesse detalhe, Vanilza era avó de Maria Raimunda Coutinho Pereira, de 12 anos de idade, que alguns dias atrás havia sido encontrada morta. E segundo eles, e segundo as informações que corriam, a autora deste crime era Vanilza. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que enquanto eles desferiam os golpes nela, eles perguntavam: quem matou a sua neta? Pois é, agora eu vou te explicar, então fica atento porque vai começar a entrar outras pessoas nessa história. E se você piscar, você vai perder o fio da meada. Antes de continuar te contando essa história, eu preciso contextualizar você, para você que não é de Macapá, entender sobre o que eu estou falando. O conjunto habitacional Macapaba é uma obra do governo federal que construíram conjuntos habitacionais destinados a pessoas de baixa renda, de pouco poder aquisitivo. Então, é uma área bem grande. Se eu não me engano, existe o Macapaba 1, 2, 3, existe
até o 4, se não estou enganada, e lá moram mais ou menos 4.000 a 5.000 pessoas. Como nós sabemos, todo mundo sabe, por se tratar de uma área com pouco poder aquisitivo, com pessoas mais simples, a gente sabe que tem organizações que acabam tomando conta daquele lugar. Mas não é isso que nós vamos tratar no nosso vídeo. O fato é que um dos denunciados, quando foi interrogado pela polícia, assumiu a autoria do crime e disse a sua motivação. Segundo ele, o crime foi cometido porque Vanilze tinha uma neta chamada Maria Raimunda Coutinho Pereira, de 12 anos, que havia sido assassinada há alguns dias atrás e o seu corpo havia sido encontrado próximo ao conjunto habitacional. E segundo o boato daquela região, daquele conjunto habitacional, quem havia cometido o crime era a sua avó, Vanilze. E agora a história vai começar a ganhar contornos ainda mais macabros, se é que isso é possível. Acontece que no dia 30 de abril de 2020, pedaços de corpos foram encontrados em uma região de mata do conjunto Macapaba 2, que fica na zona norte de Macapá. Em interrogatório policial, um dos acusados assumiu a autoria do crime. Segundo ele, o motivo deste crime foi vingança, porque Vanilze era autora de outro crime. A Polícia Técnica Científica do Estado do Amapá constatou e identificou que aquele corpo pertencia a Maria Raimunda Coutinho, de 12 anos de idade, que nesse momento vinha a ser neta de Vanilze. Foi nesse momento que a polícia começou as investigações para descobrir o que havia acontecido com Maria Raimunda. Quem havia tirado a vida de uma criança de 12 anos daquela forma tão perversa, digamos assim? Várias testemunhas foram ouvidas e os relatos são assustadores. As informações colhidas contavam que Vanilze batia muito na sua neta Maria Raimunda, que por vezes ela deixava a criança trancada no banheiro ou a noite inteira ou durante o dia. Que ela chegou a surrar a criança com fio elétrico. Em outra vez, os relatos contam que ela cortou seu cabelo e raspou a sua sobrancelha. A menina já havia fugido da sua casa mais de 10 vezes. Isso mesmo que você ouviu. Mais de 10 vezes, Maria Raimunda já tinha tentado fugir da sua casa, onde residia com a sua avó. Os vizinhos, por sua vez, já haviam feito denúncias ao Conselho Tutelar, registrado boletins de ocorrência na polícia. Mas, infelizmente, todas as vezes que os órgãos fiscalizadores iam até a casa de Vanilze, Maria Raimunda era coagida, segundo os relatos, a dizer que estava tudo bem. Após ouvir várias testemunhas, coletar todas as informações, finalmente a polícia chamou Vanilze para ser ouvida. E nesse depoimento, Vanilze disse que era responsável por sua neta, a Maria Raimunda, desde 4 meses de vida, quando sua mãe foi assassinada pelo ex-companheiro. O que era mentira, porque a filha de Vanilze, no caso, a mãe de Maria Raimunda, era viva, é viva até onde se sabe, e residia em Belém. Ela confirmou que batia muito na neta, que tinha raspado a sobrancelha, cortado o cabelo da menina, mas que tudo isso era com a finalidade de educá-la. Nos relatos policiais, eles ainda contam, as testemunhas contam, que Vanilze, certa vez, cozinhou um ovo e colocou quente na boca da menina, que queimou a mão da menina no fogo, que passou pimenta na sua parte íntima. Maria Raimunda havia desaparecido há mais ou menos 5 dias. E Vanilze havia reconhecido o corpo da sua neta por conta das roupas que estavam próximas aos restos mortais encontrados. Os familiares de Vanilze
e de Maria Raimunda reconheceram a corda que estava amarrando o corpo da menina como sendo a corda que ficava pendurada no atador de rede de Vanilce. Eles ainda falaram que Vanilce era muito mentirosa e que sim, ela seria capaz de tirar a vida da própria neta. Por todos esses relatos que eu contei para vocês, os episódios horrendos que a pequena Maria Raimunda passou, a vizinhança comentava que quem havia tirado a vida dela, da pequena Maria Raimunda, era sua avó Vanilce. E por isso, revoltados, Yuri e Maicon resolveram tirar a vida de Vanilce, da mesma forma como ela havia feito com Maria Raimunda. Até os dias de hoje, o assassinato de Maria Raimunda não foi esclarecido. Já os assassinos de Vanilce foram a júri popular e foram condenados. Yuri Farias foi condenado a 20 anos e Maicon de Oliveira a 12 anos e 6 meses de reclusão. Os relatos contam que mesmo com todos os episódios horrorosos vividos por Maria Raimunda, ela nunca demonstrou ter raiva da sua avó. Conta pra gente o que você achou do caso de hoje aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like, não esquece de comentar, de compartilhar e de mandar a sua sugestão de casos pra gente, que a gente adora receber o feedback de vocês. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Tchau, até a próxima quinta.